sem mais enroladas aqui, pelo amor de Deus. Quem estiver aqui com a gente vai mandando comentário que a gente vai trazendo também, mas sem muito mais o que trazer, vamos falar da grande novela do momento na NBA. Eu acho que, me corrija se eu estiver errado, no ano passado a gente começou a ter uma novela parecida em alguns pontos. Nessa época do ano, quando o Yannis estava sendo ventilado para troca, eu tô ficando maluco. Sempre tem um pouco disso, né? Mas no caso de Giannis é meio diferente, porque Giannis está sempre nessa coisa de eu adoro Seattle, tô pensando em Seattle ainda. Eu adoro Milwaukee, mas, né? Tipo, eu Só nunca vou sair gosto de mais de Milwaukee, ganhar, né? mas ele fala, nunca vou sair de Milwaukee, mas, né? Aí, tipo, aí, nesse mais, ele gera uma circunstância que cria uma pressão na diretoria, que aí os caras têm que trocar por Damian Lillard, tem que trocar por não sei quem e tal. No caso do Memphis, é um problema que a gente já pode contar aí, acho que 4 anos já, né? O problema com o Jamoran primeiro foi, teve questão de lesão, ele ficou um tempo fora, depois eu podia até dar uma olhada aí, João, na as quantidade de jogos que ele jogou nos últimos anos. Aí teve os problemas extra-quadra, né? Teve o caso que ele estava no Instagram com a arma e tal, foi suspenso. Ele foi primeiro suspenso pelo time, depois ele teve uma recorrência, uma outra situação que ele estava numa boate, boate naquele nível de boate, né? Acompanhantes, Não era né? nível cheio de pessoas, né? Trabalhadoras que estavam lá também. Não precisa fazer um ad hominem aí para as pessoas da boate, né? Não, eu Claro que tava falando não, claro que não. trabalhadoras, trabalhadoras daquele contexto ali, não Exato, é? exato. Profissionais, As pessoas são uma trabalhadora que ele, se brincar. E aí ele também apareceu novamente com a arma e tal, e aí foi pela recorrência, até acho que a NBA entrou também na questão e houve outra suspensão. Teve Teve. nessa época, Heber, também um incidente saindo de um jogo, eu não lembro exatamente os detalhes, não sei se você lembra isso, que envolveu o ônibus do time, um carro lá fazendo Não, umas não foi o ônibus do time, não. provocações. Foi com o Indiana, que Isso, parece com que Indiana, com Indiana. um pessoal, que eu não sei se ele estava no carro, mas um pessoal dele, que estava no carro dele, aparentemente apontou uma arma ou fez algum gesto ameaçador para alguém do Indiana. Não lembro exatamente. Isso porque não tem registro nenhum, simplesmente foi falado que isso aconteceu também, não tenho certeza, né? Foi com ele que teve aquele caso também com o menino do isso, era o que eu ia colegial falar lá, agora. Ele que agrediu ele um tretou rapaz com o aí. menino, não foi? Não sei se ele Assim, ele chegou a dar mesmo no menino. segundo Chris Vernon, não é exatamente um menino, assim, é um adolescente É já acaba grande, um assim. Mesmo garoto aí, assim, é né? uma pessoa de menor, né? Uma pessoa menor de idade. Era 17 anos, eu lembro disso na Era um cara época, já hoje já é maior. maior, assim. Mas ainda assim era uma Eu pessoa de acho que é o menor menor de e. todos, acho que parece que teve algum tipo de provocação, parece que a história, essa daí foi das histórias foi a menos problemática, né? As outras foram mais complicadas. Teve também, e aí o Memphis, que era um time que tinha muita promessa, né? Muita coisa, tal, e promessa justificada. Ficou segundo do Oeste, depois aí teve uma temporada ruim, ano passado até sempre dou o mérito a Pedro Galindo por ter dito que eles iam voltar para cima, eles voltaram bem, mas aí degringolou em dado momento. Ô, Heber, desculpa até te atrapalhar, mas tu falou, Não, eu tava com a parte aberta aqui da página dele do Basketball Reference, e você foi falando dos incidentes, eu fui atrás dessa coisa do Indiana, foi em fevereiro de 2023, fevereiro de 2023, ou seja, temporada 22-23, né? Então, na temporada 22-23, ele jogou 61 partidas, tá? E começou 59 jogos, nem conseguiu jogar todos como titular por algum motivo aí, provavelmente de lesão, tá? Na temporada anterior, ele ganhou o Most Improved Player, só que hoje ele não ganharia, porque ele jogou 57 partidas só naquele ano. Então, foi um Most Improved Player que realmente teve um salto interessantíssimo, porque ele saiu do ano dele, de segundo ano, de 19 pontos para 27,4 pontos por jogo. E embora realmente. seja aqueles casos de cara de segundo ano, que você, Que eu tipo, não gosto desse tipo draftado de. alto e tal, que você já espera que. Ele ganhou no terceiro ano, né? Mas assim,
É Mas natural, né? é a evolução Porque natural. Só para é explicar, ele não ganharia porque agora é 65 jogos o mínimo, né? Antes isso, era, isso. antes já não tinha mínimo, agora tem. E aí foi quando começou a ter aquele Memphis que todo mundo tratava como esse time não vai ganhar nada, mas daqui a 2, 3 anos vai dar uma bombada boa, né? E aí foi assim, por que que eu tô falando essa besteira toda? Porque quando eu fui procurar esse incidente do Indiana, eu fiquei, caramba, fevereiro de 2023, a gente tá indo daqui a poucos meses para fevereiro de 2026, 3 anos depois já. E parece que esses 3 anos que aconteceram aí depois desse incidente foram coisas completamente sem qualquer valor para ele, né? Então, É. na temporada 23-24, ele teve uma lesão séria, perdeu, jogou 9 partidas, e aí veio a loucura da suspensão dele lá, né? E ele perdeu 25 jogos, se eu não estou enganado, né? Em 24, 25, né? Ele, fora isso, teve de lesões. Então, ele ainda jogou 50 partidas no ano passado. E nesse ano ele está tendo o pior ano dele desde novato, basicamente, né? É igual, mais ou menos. Não, nem é igual. É o pior, é o segundo pior ano dele da carreira, porque o segundo ano dele era até mais eficiente do que esse agora. Então, assim, ele realmente está no limbo da eficiência, num momento muito maluco, e eu te interrompi para falar isso porque, tipo, vão fazer 3 anos que ele não para de se envolver em loucura. E eu não tinha parado para pensar nisso, porque esse incidente lá do ônibus me marcou muito quando eu li, porque teve esse negócio do adolescente, teve esse negócio de ser eu não sei como é que fala, a galera que anda com ele, a entourage ali, né? É. Mas ele estava presente, eu fui até confirmar na matéria isso, ele estava Ele tava no presente, carro, né? né? Então, é muito doido, porque parece ao mesmo tempo que é algo novo, mas ao mesmo tempo é algo que já vem se empurrando há 3 anos num cara que só tem 26 anos, velho. Pois é, bicho. E aí, acho que de todas as confusões do Memphis nesses últimos 3, 4 anos, a única que ele não teve envolvido foi as confusões que Dylan Brooks arrumou, né? Que acabou é aquela coisa, para você ver como são as coisas. Por muito menos, os caras despacharam o Dylan Brooks do time, né? E aí a gente vai entrar numa questão que é o extra-quadra em relação a Jamoran. Mas antes de tudo, era bom explicar o que é que aconteceu, né? Agora, recente, no último ano. O que aconteceu foi, o Memphis decidiu jogar num outro estilo e trouxe uns técnicos da Europa, né? Para colaborar. Tem o Isalo, que é esse que está aí na foto, que é o finlandês. Inclusive, ele era técnico do Paris Basketball antes de Splitter, foi Splitter, técnico sim. Sim, antes de Splitter. E veio o Nola Roche e veio um outro cara, que eu não lembro agora quem é. Mas esses 3 caras entraram na comissão lá, e o que é que aconteceu? O Memphis demitiu a comissão toda de Taylor Jenkins e botou esses caras. E aí começou a ter um certo problema de eles queriam colocar um estilo e tal. Eu não sei até onde tinha atrito entre a comissão e o técnico, mas o que se disse é que o técnico estava meio que perdendo a voz e os outros caras dentro da comissão estavam ganhando mais voz, e chegou um ponto que tinha 3 caras que estavam ali, tipo, meio que com a voz igual para ditar como o time ia jogar e tudo mais, e isso gerou uma crise de autoridade, né, que levou à demissão do Taylor Jenkins. E o Thomas, Thomas, né? Tuomas, né? O nome dele. Thomas, é isso. Ísalo, foi promovido de interino a titular, né? E ele tem um estilo muito interessante, assim. Eu escutei vários podcasts essa semana falando sobre essa questão do Memphis e tudo mais. E uma das coisas assim que ele tem como filosofia é não não falar coisa por trás. Tudo tem que ser na frente. Porque ele começou isso no campeonato alemão, quando ele teve problema com a estrela do time dele lá. E ele sempre ouvia essa coisa de técnicos assistente técnico que chega, aí tipo os caras acaba o jogo, aí os caras vão jantar junto, a comissão e tal, aí todo mundo fica falando mal dos jogadores. Então ele disse, não vou fazer isso, eu vou falar na cara, não vai ter negócio. Vou falar na cara, se der certo, deu certo. E aí ele fez isso na Alemanha, e ele chamou o cara lá na chincha, e o time melhorou de desempenho absurdamente, né? Ele teve uma baita campanha lá na Alemanha com o time dele, e ele disse que a filosofia dele é essa. E aí o que aconteceu? Começou
do ano passado para cá, ele tem um problema também de que o estilo que o Memphis estava jogando, que a gente até elogiou bastante ano passado, né? Porque era um estilo muito fluido, um ataque sem muito. Não tinha muito pick and roll, era mais movimentação e tudo mais passes, etc. O que faltou no Memphis foram mais as peças mesmo, porque os caras tinham muita gente machucada, né? E aí, supostamente, o que se disse foi que isso não estava agradando o Jamoran, que não estava ficando com a bola na mão. Não estava pegando a bola, não estava ficando muito tempo com a bola, blá, 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 queria pick and roll para ele, para poder facilitar. Ele como ball handler, né? Ele como o cara que vai executar a jogada no pick and roll, vai ficar com a bola na mão, não era necessariamente para passar para o jogador, mas ele tem essas chances, né? E aí reclamou disso, papapá, e o principal responsável por esse ataque, esse tipo de ataque, era o Noah LaRoche, foi o outro cara que veio. Teve essa questão toda, esse cara saiu, né? E o Memphis decidiu agora começar essa temporada mais focando mais em dar pick and roll para Jamoran, tudo mais, blá blá blá. E ele agora tá com a bola na mão mais do que nunca. Só que o que a gente viu nos primeiros jogos da temporada foi Jamoran totalmente desinteressado, né? Ele não teria do que reclamar, porque ele conseguiu o que ele queria, trocou o técnico, mudaram o estilo de jogo, tudo para agradar ele, e a gente vai explicar depois por que foi para agradar ele. Alguém já pode estar dizendo que porque esse cara, né, já devia ter tirado, blá, blá, trocado, mas tem outras questões aí. E o que é que aconteceu? Jamoran, todo mundo viu o Jamoran desengajado em quadra naquele jogo do Lakers. Ele praticamente estava batendo um papo com o Marcus Smart, Andando, né, andando em quadra, desengajado das jogadas, zero interesse. Principalmente, isso aconteceu principalmente depois do intervalo. O Zach Lowe falou isso. O Zach Lowe teve um podcast muito bom com o Chris Vernon, que é o cara que cobre o Memphis há 20 anos. Então, e Chris Vernon falou, foi muito nítido como isso aconteceu depois que eles voltaram do intervalo. Eles estavam, parece, 14 pontos na frente e acabaram perdendo a partida. E o que ficou claro foi Jamoran totalmente desengajado. Nisso aí, o Issalo foi lá e chamou ele na grande, na frente de todo mundo do time. Disse que ele tinha que assumir a responsabilidade, que ele tinha que fazer, papapá, e ele não gostou, né? E pronto, disso aí se criou uma situação em que já começou a se dizer que o Issalo estava para cair ou que Jamoran ia ser trocado. Que é onde agora a gente chegou onde a gente está no momento. Só que depois disso, Jamoran fez um comentário na coletiva. Perguntaram a ele alguma coisa sobre o jogo, sobre por baixo desempenho, alguma coisa, e ele falou: pergunta aos técnicos, porque eles estão falando aí, não sei o quê. Meio que jogou a culpa nos técnicos e tal, a comissão, né? Ele não falou especificamente que era o técnico, mas falou: pergunta aos coaches, tipo, pode mandar falar com ele, vai falar com eles. E aí isso pegou mal pra cacete, e o Memphis suspendeu ele por um jogo. Aí ele voltou no jogo seguinte, e já a galera, como vocês estão vendo aí, eu botei esse site aí do Memphis, não foi à toa não, foi só para ilustrar não. Quer dizer, foi também, mas aí tem uma imagem muito boa aí, que já colocaram aí Issalo e Jamoran juntos, conversando, né? E ele com a cara de atento, prestando atenção, como quem tá assim, tipo, realmente concentrado. No jogo, quando ele foi entrado, já tinha Thomas Issalo com a mão nas costas dele e tal, aquele negócio, aquele clima. Eu acho que houve uma tentativa de dizer assim, olha, não tá tão ruim quanto parece. Né? E aí Jamoran voltou, mas aí já teve um jogo bom, já teve outro jogo ruim. E, enfim, e aí começou a especulação, né? Começou a especulação, e aí eu acho que vocês podem, se vocês quiserem complementar, antes de a gente passar para a parte extra quadra, mas começou a especulação de para onde vai ser trocado, como é que vai ser, blá blá blá, né? Já estão tentando trocar. Já tentam trocar ele faz tempo de lá, né? Porque mercado pequeno sempre tem essa pressão, né? O cara começa a crescer, a turma, ele não vai ficar aí, porque é mercado pequeno, não sei o que lá. Eu queria perguntar a Pedro, falando, eu nem sei o que é que ele ia fazer a abordagem aqui dele, mas pegando esse gancho da especulação, Jamoran é um cara que, assim, a pergunta é mais ou menos essa: a gente consegue esquecer essa temporada ruim, colocar ela como se ela fosse o problema maior e o impeditivo maior para ele não ser trocado, digo assim, de não ter um interesse nele, ou é o conjunto da obra ainda pesa? E explico porque eu perguntei isso. Se a gente for considerar essa temporada como uma temporada ruim, e ainda poder se apostar nele,
o contrato dele, talvez das fringe superestrelas, hoje ele tá mais para fringe All-Star, né? Nem isso ele tá, né? É você que gosta de dizer ali um cara perimetral, mas vamos dizer que ele seja um fringe All-Star, tá? Em potencial, Tá trocando na periferia ali do All-Star. Né? isso. Ele é um cara que é barato, de certa forma. O contrato dele esse ano é de 39 milhões. Se você considerar ele como uma estrela, tá? Não para o que ele está integrando. Não estou dizendo que ele é barato porque ele está entregando hoje, tá? E ele tem um contrato até 2028. É uma coisa. Esse ano, mais 2 temporadas. Então, assim, não é exatamente aquele que você diz: caramba, tô pegando o Bradley Beal com 5 anos de contrato, descendo a ladeira e ganhando 50 milhões por ano. E aí, Pedro, tu acha que esse peso dessa temporada ele é muito grande para um valor de troca? Ou existe uma contrapartida muito grande para quem quiser investir na troca desse homem aí? Ó, João, eu gostei dessa expressão que tu usou aí, eu vou partir dela, de descendo a ladeira, né? Porque, assim, eu acho que se fosse apenas essa temporada, não seria um problema tão grande, né? Até porque existe aquela. Se a gente tá falando de um jogador que é tido, né, como um potencial superastro, em algum tempo, em algum momento aí do passado, já até se falou que Ja Morant podia ser aquele posto vago de a próxima cara da liga, né? Durante algum tempo existia essa expectativa, por ele ter um estilo de jogo, né, super elétrico, assim, de partir para cima e de ser um cara que, né, deixa todo mundo sem saber o que vai acontecer, aquela excitação, né, de levar o torcedor para quadra e o cara assistir o jogo e saber, irmão, será que ele vai voar por cima de 3 caras agora e vai enterrar a bola, né? E, enfim, ele teve esse momento na carreira dele e eu acho que poderia haver uma benevolência, né, para ele, nesse sentido de dizer, não, pô, essa temporada ele tá meio mal, mas o técnico não gosta dele, ele não gosta do técnico e o estilo de jogo não ajuda, ele quer jogar de um jeito, o técnico quer jogar de outro, e ele já tá cansado de Memphis, a fanbase, né, já, sei lá, já tem uma bagagem ali que tá acumulando de problemas e tudo mais. Sendo que eu acho que tem uma questão aí que Eber não tocou ainda, e que eu acho que vale a pena a gente citar. Inclusive, Eber, se tu quiser pegar aquela imagem que eu joguei hoje lá no nosso WhatsApp, né? Quando o João comentou a partida que já fez ontem à noite, aí eu coloquei o mapa de arremessos dele lá no grupo. E eu vou puxar daí também, porque eu tava ouvindo mais cedo o programa do Hoop Collective, né? Do Windhorst e Tim McMahon e tudo mais. E McMahon ele dizia o seguinte, ele passou um número lá sobre a quantidade o percentual de arremesso que Ja Morant faz dentro da área restrita, né? Que basicamente são as enterradas que ele dava, né? E simplesmente, amigos, o número né, o percentual de enterradas que ele dá, de arremessos, esses arremessos que ele vai para dentro, que são os melhores arremessos que ele dá, né? Porque ele não é um super arremessador de 3 pontos, muito longe disso. E ele também não é aquele cara que você vai entregar a bola para ele e esperar que ele vai matar o jogo do mid-range. Ele também não vai, né? A maior qualidade que ele tem é esse atleticismo de partir para cima da defesa e botar a bola lá dentro mesmo, né? Na primeira temporada dele, ele finalizava 36% das bolas, se não me engano, dentro da cesta, né? Por cima de quem estivesse na frente, né? Não necessariamente com enterradas, mas com bandejas acrobáticas, né? Que todo mundo já viu ele dar. E esse número ele vai decaindo, João, e é por isso que eu tô puxando descendo da ladeira que você falou, porque ele vai decaindo, né? De 36%, aí cai para 33 e pouco no ano seguinte, depois 32 e pouco, depois 28 e tal. Esse ano tá em 15%, né? Aí eu puxo também para lembrar do que ele falou ano passado, né? Ele deu uma super enterrada lá. Na verdade não foi nem uma enterrada, foi até no jogo contra o Boston Celtics, contra Porzingis, que ele vai para dentro assim, aí ele faz uma bandeja acrobática assim, ele, né, aquele clutch falso ali, joga pelo outro lado. E aí o repórter pergunta a ele, mas você, né, Já, você que é um cara que, né, que faz muitas enterradas, um super dunker e tal, não sei o que, eu vou parar de enterrar, né? Vou parar de dar enterrada. Porque não aguento, porque aí essa semana ele falou que porque o juiz não marca falta pra mim. E assim, eu não sei até que ponto ele vai inventando desculpas, né? Pra simplesmente esconder o fato de que ele não é mais tão atlético como ele já foi, né? E isso não é à toa, né? Isso, acho que o fato dele viver aí com profissionais da noite, né? Vivendo, bebendo, né? Usando sei lá o que, né? Andando armado e pra lá e pra cá, sem nenhum foco no basquete, né?
eu acho que isso tem tudo a ver com essa perda de atleticismo dele, né? E assim, se a gente tá falando de um Ja Morant que não tem mais essa explosão, né, esse ataque feroz dentro da cesta, sinceramente, a gente tá falando aqui de um jogador que... Aí eu vou devolver a pergunta pra vocês. A gente tá falando de um jogador aqui que tá entre, sei lá, os 10, 15 melhores point guards da liga. Eu não sei mais, sabe? Assim, então eu acho que quem for trocar por Ja Morant pra concluir o raciocínio, eu acho que vai ter que levar a pensar muito direitinho, né? Porque por mais que você queira um astro, né? Um cara que vai atrair as pessoas para o ginásio e tudo mais, se vai ser um astro que não vai fazer o que é esperado que ele faça, né? Será que vale a pena, né? Se trazer um cara como ele, né? Então, eu realmente não sei se esse contrato que ele recebe, né? Que você falou aí, né? Que não é um contrato tão alto, se ainda não é caro, né? Para o jogador que ele está se tornando, sabe? Porque se fosse para aquele astro que enterra por cima de todo mundo, era barato. O que era quando ele assinou esse contrato, né? Na verdade, eu acho que ele assinou quando tava no meio das polêmicas ali, é por isso que ficou mais ou menos barato, né? Tava no meio da confusão e tal. Mas eu acho que pro jogador que ele tá mostrando ser agora, que não enterra mais por cima de ninguém, que tenta seus arremessos tudo ali do mid-range ineficiente, né? Que arremessa 30% na bola de 3, né? Enfim, que tá com um aproveitamento super baixo, escolha ruim de arremesso, quer prender a bola toda hora, sabe? Isolation ali, improdutivo. Eu sinceramente não sei se vale a pena. Show. Eu até botei aí o gráfico que tu pediu, não sei se tu quer comentar especificamente, mas eu botei isso aí aí é o que? O jogo de ontem, né? Mostra mais isso não foi aquele mesmo que tu botou do SofaScore, sim, né? mas é o jogo de ontem, né? Era o jogo de ontem. Vejam aí, né? Eu sei que ele acertou duas do escanteio ali, ó. Foi a única coisa que ele fez. Ele acertou aqueles dois do corner ali, né? Aí tem que ele acertou da área restrita, né? Que eu não vi o jogo, eu não posso falar se foi um enterrado, se foi uma bandeja. Mas tem 6 mid-range aí dessa cabeça, desse topo do garrafão ali, do topo da linha de lance livre ali, né? E tem um long two ali também do outro lado, do lado direito, né? Outra bola ali do outro lado esquerdo, né? Enfim, e de 3, né? Sem ser esses dois do corner ali, 0 de 5, né? Assim, ele não é um super arremessador de 3. Ele não é mais um jogador... Vai falar, Eber. Eu ia comentar isso, justamente, que se você olhar aqui, ele nunca chutou acima de 34, nunca chegou a 35% numa temporada. Que é aqui, ó. algo... E esse ano tá 14%, tá 15%. Algo medíocre. Mas assim, ele sempre teve dificuldade de arremessar, né? E o que comparado com outros arremessadores, eu acho que com outros armadores, né, desse nível, eu acho que talvez ele seja um dos piores, teria que ver, mas tem outro armador, assim, desse tipo pontuador que chuta tão mal quanto ele. Se você pensar nos armadores titulares aí da liga, eu acho que não, velho. Eu ia aproveitar para trazer aquele ponto. Primeiro, o ponto que a gente brincou lá no grupo, eu até vou ver aqui na live se alguém comentou mais alguma coisa, mas a gente comparou um pouco carreiras e falou de John Wall. E me veio um outro nome mais antigo, que é o Gilbert Arenas, que tem... Eu acho que os dois têm auges muito semelhantes, assim. Eu estava até vendo aqui, o Wall ele jogou dos 20 aos 30, é verdade, mas na temporada dos 30 anos ele jogou 40 jogos e depois morreu completamente. Jogou 40 jogos, fez 21 pontos por jogo. Só que o ano anterior ele já tinha perdido a temporada inteira machucado. E nos 2 anos anteriores ele jogou 32 partidas e 41 partidas nas 2 temporadas anteriores. Então, no fim das contas, se a gente faz uma regra de 3 babaca qualquer, ele jogou dos 20 aos 28, tá? Em alto nível. E o Arenas, estava vendo aqui também, ele tem ali o ano de novato mais ou menos. Na segunda temporada ele já entrega, tanto que ele ganha, veja só, ele ganha um Most Improved Player no segundo ano. Era completamente diferente o tipo de votação ali no começo dos anos 2000 ainda, tá? Então o Arenas foi Most Improved no segundo ano, na maior babaquice que se pode ter em critério, né? Mas ele aí, você pega ele de 21 a 28, e ele quase todos os anos foi muito bem. O que é que aconteceu? Teve um ano que ele jogou 2 partidas. Eu acho que, eu não lembro se esse ano foi suspensão ou se esse ano foi lesão, tá? Mas se assemelha muito com os problemas extra-quadras do Ja Morant, inclusive envolvendo armas e outras coisas, tá? Então,
E o que é que esses três têm em comum? Exatamente o que vocês falaram. Sempre foram péssimos chutando de três, né? O Arenas, no melhor ano que ele teve, ele chutou 37% de três. O John número Wall até teve um ano de aceitável. 37% também. Só um Mas ano. assim, a média do Arenas na carreira é 35 e do John Wall na carreira é de 30. Ele era o famoso mão de pau, né? Então, É porque teve um ano que ele mal chutou zero, só tipo menos de uma bola por jogo, mas ele chutou 7% nesse ano. Aí isso aí puxou para baixo também. e teve um ano que ele chutou uma bola por jogo e 26%, 26, 29,6%. não, teve um de 26,7. Ele era ruim em todos os anos, né? Alguns mais Sim, e outros menos. 26,7%. Sim, verdade. E o Ja Morant tem essa similaridade. E enfim, eu quero que as pessoas que estão assistindo... Agora, eu quero botar uma diferença enorme entre esses três caras. Entre esses dois caras e Ja Morant. Os dois eram muito bons defensores. E Ja Morant não é. Nunca foi. O John Wall, ele era realmente assim, uma referência. John Wall foi defensor. All Defensive da NBA. Né? O John Wall foi o cara com mais roubadas de bola em algumas temporadas. Jogar mais um shade aqui no nosso Ja Morant, que é o seguinte: ele também não é um super playmaker, assim, aquele cara que é o general e quadra, né? Que vai tá ali dando assistência, deixando todo mundo ali na cara, distribuindo a bola. Muito pelo contrário, né? A gente já falou, prende a bola demais. E nesse aspecto da liderança também, né? Já ficou muito claro que ele deixa muito a desejar nesse sentido de liderar o time, né, de incorporar a cultura, de aceitar o que a comissão técnica tem a dizer, né, de acatar e de obedecer e de dar o exemplo, né? Enfim, ele é uma liderança meio tóxica ali, né? Então, eu acho que tem várias coisas aí, várias red flags aí no nosso Ja Morant que diminui muito o mercado dele, né? Enquanto isso, o John Wall, eu até tô tentando ver aqui, mas... Enquanto tu vê aí, Aqui, o John Wall, ele quase foi líder de assistência. Eu não sei se ele foi em algum ano, mas ele dava 10 assistências por jogos alguma temporada. Teve ele 3 temporadas seguidas que ele deu 10 assistências por jogo. Só que ele não foi o líder porque tinha Chris Paul correndo com ele, que tinha 10,2 aqui no ano que eu peguei, tá ligado? Mas assim, não, e nessa época diferente. aí, acho que ainda tinha... Steve Nash estava jogando ainda no começo da carreira dele, acho que tava. 2010 por ali. Não, o grande nome aqui que eu peguei, temporada 2015, aí é Chris Paul, John Wall, Ty Lawson, com 9,6 assistências por jogo, Russell Westbrook, Rajon Rondo, Curry, LeBron, Jeff Teague, Harden e Lowry. Esse Rondo era outro que praticamente só fazia dar assistência e defender, né? Sim. 2011, 2010 foi Steve Nash o líder de assistência, com 11,4, que foi a primeira temporada de John Wall. Deixa eu aproveitar aqui, foi a primeira temporada de John Wall. Aproveitar para ler alguns comentários aqui, João. Leia os comentários. Alessandro Banana comentou aqui, né, com muita precisão. Quem pegar o Ja Morant vai levar 3 coisas: o jogador, a arma e o hype. Mas bola mesmo que é bom não vai levar, não. É um pouco por aí, Tem né? um comentário anterior de Jonathan Rodrigues, deu um bom noite, um salve mandando aqui. Salve aí, salve Jonathan. Do Las Vegas Raiders, coitado. E por fim, nosso Ricardo Bossi aí, né, depois de um longo e tenebroso inverno, ele aparece aí. Só diga uma coisa sobre o Leste, segue o líder. Espero que o Detroit continue ganhando, porque assim Ricardo Bossi aparece nas lives. É verdade. Sempre bom ter a presença do nosso amigo aí. Um abraço. Mas para não deixar a pergunta de Heitor Facine no ar, que eu sei que é trollagem dele, e eu sei que a raiva dele vem de John Wall ter passado no Clippers, então todo mundo que passa no seu time a pessoa fica com raiva, e eu entendo isso. Mas ele tá falando isso porque a gente comentou no grupo e ele falou que John Wall, porque João Lima fez a comparação. O John disse que parecia com John, podia acabar como John Wall. A afirmação de João Lima foi essa: podia acabar como John Wall. E aí Heitor disse: não, mas Ja Morant já é melhor, já chegou mais longe do que John Wall. Aí eu falei: pô, se a gente for olhar pontuação, sim, mas porque Ja Morant é um cara praticamente só ofensivo, enquanto que John Wall tinha outras ele defendia, enfim, eu acho que ele era melhor armador, em vários sentidos. Mais forte. Mas aí, se você for ver em termos de desempenho também, pelo menos até agora, né? Ja Morant foi All-Star 2 vezes, John Wall na carreira foi 5 vezes. Ja Morant chegou na semifinal de conferência, não foi?
2 vezes, eu acho. E John Wall chegou 5 vezes. Foi 5 vezes, 3 vezes na final de conferência. Não, ele fez 5 playoffs, 3 finais de conferência. Jamoran, não, foi 4 finais de conferência. 4 finais de conferência. Então, assim, ele... posso estar enganado, mas foi mais do que Moran, com certeza. E assim, eu acho que ele era um jogador mais completo. Tinha melhor como passador, melhor como defensor. Só não era chutador também, mas esse estilo de né? Ó, chegou um convidado ilustre aí, Pedro. Eu vou até deixar para você receber, porque você acabou de vir de lá de Portugal. Opa! Muito chegou bom, aí, então deixa eu ler então. Chegou aí leia, nosso pra amigo você. Flávio Tavares. Tudo bem? Sou português de novo aqui. Muito bem-vindo, viu, Flávio? Que bom ter você aqui. Aqui nós somos um canal para toda a comunidade lusófona e nós, né, já somos amigos do basquete português e de Neemias Queta há bastante tempo, né? Quando o Quetão ainda estava lá na universidade lá de Utah, a gente já falava aqui, vai vir um prospecto português aí, né? Até ele chegar lá no Sacramento, a gente lamentou aqui, disse, porra, Sacramento, bicho. Sacramento é uma franquia amaldiçoada, não vai dar certo lá, é melhor sair de lá. E aí ele foi bater simplesmente no Boston Celtics, né? Então, assim, é um jogador que a gente gosta muito, né, Eber? E que tá esse ano, né, digamos que finalmente, né, atingindo aí um momento de brilho aí com a camisa do Boston Celtics, né, com pelo menos do reconhecimento, né? Isso, isso é importante, porque ele não é o tipo de cara que vai se destacar, que vai fazer grandes, mas ele é aquele cara que faz o básico certo e sempre traz muita energia para a quadra, sempre ele defende bem, ele ataca bem, assim, lógico que ele não é um superstar, mas ele é um jogador extremamente competente, que é o tipo de jogador que às vezes o torcedor em geral não valoriza muito, mas que é aquele cara que você precisa ter no seu time, sabe? Então, ele é um cara que passou aí por alguns times tendo pouca oportunidade, e aí finalmente agora acabou que nesse ano meio atribulado do Boston, ele pode ser o melhor ano para ele, justamente porque ele vai ter bastante chance de mostrar o que ele pode fazer, né? Ainda mais que saíram alguns pivôs, né? Saiu o Luke Cornett, saiu o Al Horford, então assim, abriu muito caminho para ele. Ele está praticamente concorrendo com o Xavier Tillman, com o Luka Garza, que é outro perfil de jogador. O Luka Garza é mais um jogador ofensivo, chuta 3 pontos e tal, que é até mais um pivô tradicional. Eu gosto bastante dele, sempre falei, até acompanhei ele na G-League em alguns momentos que ele teve lá, sempre falei dele há uns 2 ou 3 anos já, e agora que a gente viu o Zach Lowe essa semana vindo destacar ele como um dos jogadores que estão chamando a atenção dele e tal, né? O pessoal demora um pouquinho, né, para chegar lá, mas chega. Ele é um cara que joga certo, né? Ele faz o que é preciso fazer, um jogador, né, que você não pode esperar, como você disse, um super brilho aí, ser cestinha do Celtics, nada, mas ele vai entregar proteção de aro, ele vai ser aquele pivô rim runner, né, que vai partir para dentro, vai pegar lobby, e ele ainda tem ali um pouco de jogo ali na cabeça do garrafão, de distribuir passe aqui, assim, de fazer um handoff, né? Ele consegue participar um pouco do jogo nessa construção. Na universidade ele fazia bem mais isso, né? Mas agora no Celtics o papel dele é bem mais limitado pela quantidade de jogadores que tem, né? Peyton Pritchard, Derek White, Jaylen Brown, só, né, vários ball handlers, então ele não é muito exigido nisso. Mas ele é um cara que ele tá numa situação boa para ele agora, né? Eu acho que o Celtics, inclusive, não topou pagar o que Luke Cornett queria, merecia, justamente porque pensou, ó, deixa ele ir, porque, como diria o nosso Colin Cowherd, né? We're good, né? Cornett, pode ir, estamos bem. Já fez seu serviço, tá tudo certo. Pois é, e aí o Flávio já falou aqui, eu concordo convosco, só acho que ele deve treinar mais cardio, nota-se que ele fica muito cansado. É porque eu acho que ele tá acostumado a jogar pouco também, né? Agora que ele tá jogando mais minutos. E também ele não é muito o perfil de jogador de correria, né? Assim, ele é um pivô um pouco mais pesado mesmo. Então, mas realmente, se ele for jogar num time mais jovem, precisa estar preparado para isso aí. E aí o Heitor corrigiu aqui, ele tem total razão. Eu falei final de conferência, é semifinal de conferência. Os dois chegaram na semifinal de conferência. E o Wall chegou em mais semifinais do que o Jamoran. E só para concluir aqui, desculpa, mas assim, sobre Queta, só fazer a menção que ele jogou no Eurobasket também, né, que a seleção de Portugal não jogava há muito tempo, ele teve um papel super importante lá. Mas assim, só voltando pro Jamoran, acho que tem um ponto que é importante falar, que é o seguinte,
A gente fala dele, né? Ele como franchise player do Memphis e tudo mais, mas já perdeu muitos jogos e nos jogos que ele não jogou, o Memphis sempre foi muito bem, né? Então tem esse detalhe aí, né? Que tipo, esse lado tóxico dele aí, né? Sempre quando ele ficou de fora, o Memphis teve muito pouca dificuldade, né? Se virou muito bem. E, enfim, é um cara que... Mas é aquela questão do teto, né, do time. Assim, obviamente o Memphis pra mim, Memphis, Miami, OKC, até o Toronto até certo ponto, são times que conseguem achar bons jogadores assim, né, os diamantes na lama, né, como se diz a história. E consegue achar o cara ali e catar e trazer aquele cara, um cara que não foi draftado, um cara que ninguém ouve falar, e que eles pegam e conseguem reconhecer o valor, né. Por exemplo, o LaRavia foi um dos caras que o Memphis né, achou e tal. Então, e agora tá lá no Lakers, tá jogando bem. Obrigado por ter achado o Memphis. Muito, né, bicho? E cometeu, né, a besteira de não exercer a opção dele, né? De contrato. Que foi o que mandou ele pro Kings, né? Mandou ele pro Kings na troca, né? Foi, não exerceu a opção de contrato, mandou ele na troca e acabou que ele não renovou lá com... Muito triste. Né? Muito triste. Mas aí a gente pode entrar na parte que você falou. É o franchise player, blá, blá. Tudo isso que a gente tá falando é a visão... Calma. Vocês estão apresentando o programa por mim. Vou brigar com vocês aqui agora. Tá bom. Primeiro que eu vou agradecer Flávio, que eu não tive nem a oportunidade de agradecer o nosso ouvinte aí de Portugal e pedir, Flávio, você que está chegando hoje, se inscreve aqui no canal da gente, que a gente faz uma live toda segunda-feira no horário de Brasília, mais ou menos às 20 horas. Mas já que você acompanha a NBA, provavelmente você é um cara que fica aí alta madrugada em Portugal, então você vai conseguir assistir aqui com a gente ao vivo. E mesmo que você não consiga assistir ao vivo, você pode ver depois, porque vai ficar aí no canal. Então se inscreve, deixa o like e ajuda a gente, quem sabe aí, a ter mais ouvintes. Divulga para os teus amigos aí de Portugal, exatamente, também, né? Que a gente, a Malta. Divulga pra Malta portuguesa. Eu vivi 5 anos aí, né? Voltei agora no começo do ano e tenho muita saudade, muita nostalgia de Lisboa, né? Onde eu morei. Amo muito essa cidade e tenho um carinho muito grande por esse país e será um prazer ter essa comunidade, né? Aqui com a gente. Vai ser um prazer. Pô, vai ser mesmo. Então deixa aí tua inscrição e ativa aí as notificações se puder e tudo mais, beleza? Vamos lá. Voltando, colocando nos trilhos aqui de volta Ja Morant e John Wall. Eu acho que no fim, o que eu queria quando eu fiz essa comunicação lá no grupo foi que queria dizer que tem um cara que chega num nível, né? E nesse nível ele se mantém por um tempo. O John Wall teve o nível dele e o Ja Morant teve o dele, talvez atrapalhado por algumas lesões, assim como o Wall teve também. Mas eu não queria dizer necessariamente que os dois iam ter a mesma carreira ou que era somente assim, poxa, dois caras com a pujança física muito grande. Eu lembro muito de um Wall muito rápido, muito físico, infiltrando e tudo mais. Um pouco mais forte, mas pouca coisa também que o Ja Morant, mas inclusive muito atlético também, né? A gente lembra que as enterradas... Ele chegou a participar em Slam Dunk Contest, não foi? Ou eu tô ficando maluco? Não lembro, não sei dizer. Rafael Brasileiro sempre fala que ele, né, que ele veio do college já com uma puta reputação e tinha musiquinha e tudo, né? Então assim, e ele... a turma dele era até bem considerada, assim, acabou que nem muitos viraram muita coisa, mas ele veio lá do Kentucky com um hype já bem elevado, assim, também, né? Então, enfim, não é o caso, não faz muito sentido aqui. E eu trouxe também... lembrando que ele foi a primeira escolha de draft, né? Isso, na frente do Ivan Turner, que era tipo o novo Kobe Bryant. Ivan Turner foi pro... Foi Filadélfia. Foi primeiro pro filho. Ele era de Ohio State e todo mundo é o novo Kobe, é um 2-2 e na verdade a NBA tava matando o 2-2, né? Então ele passou meio que não conseguiu. No Blazers depois, né? Isso. Tanto que ele até mais pro fim da carreira ele meio que foi virando um armador secundário, né? Assim, ele tava naquela... um secondary ball handler, né? Agora tinha um cara também que se comparava muito de Ja Morant, assim, né? Mais pelo estilo de jogo do que pelos feitos em si, que era Derrick Rose, né? Não sei se vocês, né, acham que é demais a comparação ou... Eu acho que Derrick Rose era bem melhor. Não digo nem que... Mas atlética, em termos atléticos... O estilo de jogo, né? De partir pra dentro e tal. E Derrick Rose também foi um cara que depois que ele começou a ter lesões, problemas, ele nunca mais conseguiu ser o mesmo. Foi ótimo
ter falado isso, porque isso é uma das coisas que eu queria comentar. O estilo de jogo do cara é muito mais arriscado para a saúde física dele do que o físico necessariamente do cara. A gente, é o que a gente sempre falava quando falava com o Lucas Davi e tal, sobre Zion Zion. também, né? O problema de Zion não é que ele está acima do peso, o problema de Zion é que ele joga de uma forma em que não é bom para ninguém. Eu acho que tem duas Você coisas. voa acima da sua capacidade, acima da capacidade normal dos seres humanos. Quando você cair, tem uma grande chance de você se lesionar. E aí isso aconteceu com vários e vários jogadores que têm esse estilo de jogo, né? Que são muito atléticos, pulam muito alto. Se você joga muito nesse estilo, a chance de você se machucar é muito grande, né? E aí isso foi um dos maiores problemas, né, para os dois, né, que são, inclusive, a gente, para entrar no tema das trocas aí, se falou muito nessa semana de troca dele por LaMelo Ball, que é outro que é um salário exatamente igual, o salário deles são exatamente iguais, é 39 milhões e pouquinho, dele por Zion, né, mas eu vinha para esse podcast disposto a enveredar pelas trocas, sugestões. Não, era justamente meu próximo ponto. Eu ia primeiro, queria que vocês pensassem, enquanto a gente fala das trocas, se Pedro fez uma provocação que eu fiquei curioso para saber o que vocês acham. Se Ja Morant hoje está no top 15 de armadores da liga, não precisa responder agora, tá? E o segundo ponto, que é o mais importante para a gente ir para a reta final e o pessoal também comentar aqui com a gente, que é quais são os possíveis destinos? Os possíveis destinos que estão sendo ventilados. E 2, possíveis destinos na cabeça de vocês. Assim, quem vocês acham que deveria tentar, e se é que tem algum time que deveria tentar fazer esse joguete por Ja Morant? Eu vou começar com o Eber, porque eu acho que Eber acompanhou São mais duas perguntas diferentes, né? Quem deveria e quem vai tentar. Não, né? eu queria que tu trouxesse primeiro. Porque quem deveria, provavelmente ninguém. Não é nem quem deveria. Primeiro eu quero que a gente diga quem está sendo ventilado e faça uma análise baseada nisso. Foi isso que eu falei. Né? Foi esses caras que eu falei. Assim, são times que estão com. Traga novamente. Miami o que Heat. se diz é que provavelmente ele seria se fosse trocado, seria trocado por outros times que estão com estrelas de algum modo problemáticas também. Então, seria ou por Zion, ou. Tem que lembrar que tem a questão dos salários, né? Que é complicado de trocar. Então, se você vai, por exemplo, para um Minnesota, né? Seria complicado trocar para lá. Eu encaixo em quadra, eu não gosto também. Miami, também não sei. Orlando talvez precisasse de alguém assim, mas é muita gente para ficar com a bola na mão. A gente já está vendo Bane com um volume bem menor lá em Orlando. Não sei, realmente. Talvez por um Toronto, que tem um monte de cara também meio que em sobreposição lá, né? Mas já tem Quickly, aí você vai trocar por quem? RJ Barrett. Enfim, eu acho muito ruim. Eu acho que o tema das trocas eu acho que não é nem interessante assim. Eu realmente iria direto para a questão do extra-quadra, assim, da importância dele para a cidade, porque eu não acho que tem nenhum destino viável. Eu acho que tem alguns destinos viáveis. Não, do ponto de vista de que seria bom para o time, sim. Falam pro Hornets. Eu acho que o Hornets, se for para trocar um por um, acho que LaMelo tá melhor, velho. Eu acho que também, se já tá andando em Memphis, ele Charlotte, eu acho que ele ia... ele nem queria dar. Desligar totalmente. Então, e olha que elemento tem essa cultura do grit and grind e tal, né? Então... Se vocês fossem Washington Wizards, vocês fariam alguma coisa? Não. Tem que lembrar o seguinte, velho. Ja Morant, ele parece novinho, mas ele já tá com 26 anos, pô. Pera aí, pô, 26 anos é velho? Não, mas 26 anos você já tá entrando na sua média carreira, pô. E se você pensar, como tu falou aí, por exemplo, e tal, um cara com o estilo de jogo físico dele, com a quantidade de lesões dele, ele pode se aposentar com 31 anos, pô, com 30 anos, 31 anos. Já aconteceu inúmeras vezes isso, inúmeras vezes.
Ou então, deixa o cara eu não fazer o 100%, seguinte. mas é aquele arremedo, aquela sombra que fica lá, Pra sabe? gente não ficar parecendo que. É porque a gente diz, pô, o cenário de troca não interessa, é muito doido, porque na verdade a Mas gente é tá isso que falando tem da sido troca. dito, João. Não, eu tô dizendo o que a gente. Não o que estão dizendo, o que a gente acha. Por exemplo, eu ia propor que a gente cortasse quem é óbvio que nunca iria atrás de um cara desse. Que vai ser 99% da liga, muito provavelmente. Então Porque se a gente passar aqui, por é exemplo. melhor achar quem vai do que Ó, quem não vai. vamos lá. Né? Atlanta Hawks esquece. Trae Young, Esquece, beleza? é. Quer dizer, Eu será acho que não vai, trocaria não. Trae Young pro Jamoran? Não faz Não, sentido. esquece. Pô. Boston Bicho, Celtics, esquece. Lembre de um Brooklyn nome. Nets. Brooklyn Nets, Lembre vocês de um acham nome, que não? Poderia Luka. ser. As franquias vão ficar muito mais pensativas antes de trocar seu franchise player, mesmo que ele seja problemático, mesmo que não seja. Eu não tô falando só pro Jamoran, não, tô falando pros outros caras também. O Zion já declarou amor Eu acho que a não. New Orleans, blá blá blá. Eu acho que tem gente muito mais, com muito mais Tá. pensando, pelo menos, ponderando mais na hora de fazer esse tipo de troca. Brooklyn Nets. Brooklyn Nets não tem nada. Não tem Pois nada. Mas exatamente por isso que você não vai trocar. Você vai Veja só. construir em torno dele? Não sei. É isso? Você precisa ser minimamente competitivo para alguma coisa na vida. Você está em Nova York. Se você não tiver, se você está em Nova York e precisa de levar gente ao estádio, não é com Egor Demin, que todo respeito a ele, você vai levar esse cara, mas eu tá acho ligado? que o plano deles não é. Porque, veja bem, se você traz Namoran agora, você pra jogar com quem, pô? Mas Vai não fazer o quê? importa. Tá pagando 40 milhões pro cara pra não A fazer timeline nada? do Jamoran, a gente falou, o contrato dele tem mais 3 anos, pô. Em 3 Bob anos Dylan. o Nets vai estar na mesma merda se não fizer nada. Bicho, mas aí é que tá. Os caras estão fazendo lá nada lá e ninguém tá chamando atenção. Não tá tendo problema. Ninguém tá esperando nada do Brooklyn. No momento que você bota um cara como Jamoran lá, automaticamente a galera vai dizer: cadê? Esse time era pra começar a jogar. Então, E eles não estão Pedro preparados Galindo, pra fazer isso agora. você É isso. acha que é interessante ou desinteressante? Veja, eu acho, ia falar, ia citar aqui Bob Dylan para dizer o seguinte, né? Quando você não tem nada, você não tem nada a perder, certo? E eu acho que o Brooklyn Nets, nesse momento, né? Você vê aí um contratinho como o de Michael Porter Jr., né, que praticamente bate com o de Jamoran, né? É um pelo outro a troca. O Memphis, ele pode se virar ali com, né, o nosso Cam Spencer na armação, tem Ty Jerome, como é? Cam... Não é Spencer, não. Não, pô, o Memphis. O Memphis. Isso, tá falando do Memphis. Eu tava pensando no Brooklyn, foi mal. Não, tem Ty Jerome, tem Cam Spencer, dá pra se virar ali com eles na armação e traz Ty Jerome Michael tá Porter. Tá em outro time, não? Ty Jerome, foi no Memphis agora? Ele tá no Memphis, né? Isso, ele tá no Memphis, isso é verdade. Ele tava então, no Cavs. Tem Scottie Pippen Jr., que foi bem pra caramba. Pois é, então acho que pro Nets acho que faria sentido sim. E eu ia dizer outro time aqui também, que eu tava brincando aqui no Trade Machine enquanto vocês falavam. Peraí, só pra complementar pro lado do Memphis. Sim. Se pega o Nicholas Claxton, que a gente tá botando fora do Brooklyn faz um tempão, Heber. Aí o contrato não bate, eu acho, né? É complicado pra bater. Não, seja lá qual for a troca. Mas já pensou, Jared Jackson Jr. Eu só tô imaginando esse bicho. Semana passada a gente tava falando que o técnico que Jordi Fernandes estava reclamando do esforço dos caras na coletiva. Ele vai levar Jamoran pra lá pra quê? Pra fazer mais confusão, pô. Tipo, eu não tô dizendo que o Memphis não pode ir atrás de alguém, entendeu? E querer fazer alguma coisa. Mas não Jamoran. Mas aí tem que ir atrás de alguém. Eu acho que faria sentido, sabia? Vai estar disponível. Eu acho que faria, velho. Porque eu não acharia a pior troca do mundo, não. Deixa eu continuar. Já tem... eu preferiria, se fosse pra fazer arriscar, eu preferiria Zion. Tipo, dois caras que se lesionam muito, sendo que Zion não tá tanto problema extra-quadra quanto já. Porque o Nets já tem aquela coisa... Pra ser uma estrela que tá titubeando aí... Uma super arena no Brooklyn ali, né? Que no lota o time não vai pra canto nenhum. Tem um detalhe que Zion, teoricamente, não tá disponível, né? Tem essa pequena diferença. Por enquanto, né? E agora tem o seguinte, o contrato de Zion também ainda é bem melhor, né? Porque o contrato de Zion tem cláusulas de desempenho, bababá, que o de Jamoran não tem. Não, mas eu queria ver se a gente terminar, porque a gente vai falar do Miami hoje ainda. Sim. Tem outro time aqui ainda, viu, João? Memphis não. Só pincelando aqui, ó. Charlotte, a gente não vejo sentido. Lamelo é melhor jogador que Jamoran, mas... Não, deixa ele lá, pô. Aí, Bulls esquece, Cavs esquece. Dallas Mavericks, eu acho que dá pra deixar um hold, mas não conseguiria fazer essa movimentação agora. É difícil. Denver Nuggets esquece, Pistons esquece, Warriors esquece, Rockets esquece, Pacers... Eu tô falando, é melhor você escolher um pra... Não, eu tô passando pra ver se vocês dizem algum. Eu tenho um, vai. Clippers. Clippers é o seu, Pedro Galindo? Não.
Tá, o meu é na Costa Leste. Tá. Lakers. Nossa, imagina Jamoran e James Harden defendendo, hein? Lakers. Preguiça. Éder reclama vontade, que a gente não né? chega no Miami, mas toda hora ele traz um comentário sobre os times. Miami, que a gente vai chegar já, não é esse que você quer falar? É esse? Não. Pedro? Eu já achei que poderia ser uma boa, mas hoje eu acho que não vale a pena mais, não. Então só pode ser o próximo aqui. Milwaukee Bucks. Não é, mas eu vou pensar aqui. Mas eu ia falar do. Posso falar ou você quer chegar lá? Não. Pô, sobrou pouca coisa Costa Leste. Sobrou o Fala aí, Toronto Raptors, fala. né? Toronto É Raptors. porque Eber já tinha falado. Eber falou? Que o Toronto- Porque você podia mandar, por exemplo, o Brandon Ingram, né? Que jogou a garrafa no Cidadão lá essa semana, tá super insatisfeito, o time não vai pra canto nenhum, tem um monte de Não, ele contrato acabou alto, de né? chegar lá, né? Não sei Sim, não. mas pode Ele- trocar, eu porque acho que tem. eu acho que eles deram um pique pra pegar ele também. E eles estenderam o contrato. Eu não sei, mas também teria o Quickly, por exemplo, poderia ir, né? O Toronto tem vários contratos altos pra mandar, né? O Bucks, deixa eu ver aqui, eu tô com a trade machine aqui aberta. Tu falou do Bucks, João, mas tu esqueceu um detalhe. O Bucks ainda tá pagando Damian Lillard. 22 milhões por ano, até 2029. Mas aí é complicadíssimo. John Rost, né? Teria que ver Caio Kuzma, ia ter que ir Não, nessa não troca rola. aqui. Não rola, mas é a cara do Bucks fazer isso quando dissesse é agora que Giannis fica aqui com a gente, entendeu? Não sei, velho. Eu acho. É uma movimentação meio Phoenix Suns dizendo, caramba, a gente pegou Bradley Beal pra fazer... O que deu super certo, né? Exatamente, tipo É um isso. ótimo tá ligado? exemplo para se seguir. Exatamente. O que eu falaria aí para Miami, aí. fecha Miami. Por que Miami e por que ele é o hypado do momento? É simplesmente Não, porque Miami, tem eu Pat acho que Riley? Miami não iria atrás, não, pô. Miami acabou de se livrar de um cara que tava dando problema, pô. O time Butler fazendo confusão lá. Jimmy Butler. Foi, mesmo de 6 meses atrás, o cara tava fazendo confusão. Tu já quer botar outro cara pra fazer confusão. Tá numa Mas super assim, good vibe Jimmy agora, Butler né? faz uma confusão muito melhor. Miami né? tá muito bem, obrigado. Não precisa disso, não. Miami pegou o melhor reforço do Memphis que a gente vai falar aqui. Daqui a pouco. E pegou o Norman Powell, né? O MVP do povo aí, que, né, super... Exato. O All-Star do povo. Teve O povo nem conhece Norman Powell, pô. 100 milhões. Mas por que eu tô querendo cortar logo isso? Porque a conversa que Chris Vernon teve com Zach Lowe foi que ele não sai de Memphis nem com cacete. Porque a cidade, não só o time, a cidade tem nele como uma referência, como o All-Star, como o cara que vende ingresso, como o cara que vende, que inclusive chega em políticos que têm interesse e tal. Então, assim, é muita coisa na cidade concentrada. Não é possível. Bicho, o cara que é o setorista de lá há 30 anos está dizendo isso. Eu vou dizer o contrário. E veja, tem um ponto mas aí eles que estão eu dizendo, que... pode ser problema, é aquela história, pode ser o garoto problema, mas é o nosso garoto problema. Então, e tem uma que a questão aí também, essa... que tem sido falada recentemente aí, acho que foi aquele Chris Mannix que falou isso, de que o Memphis Grizzlies ele só tem contrato com a Arena até 2028 ou 2029, né? Tem um papo aí no ar de que o Memphis de que eles estão querendo construir uma nova. Não, que poderia ser uma franquia relocada também, né? Então, assim, qualquer movimento equivocado agora nesse momento pode ter impactos, né? Não sei. O que eu sei é que nessa situação toda do Memphis tá embaixo, os ingressos do Memphis estão $1, né? Estão vendendo ingresso a $1 aí. Tipo, imagina se você tira já morando aí. Tipo, velho, aí é pra fechar a bodega mesmo. Tipo, pra assistir Michael Porter Jr., é um time que precisa de ter estrela, precisa ter desempenho pra se manter, pô. E não tá... Assim, o cara... O que se falou lá foi, se trocar esse cara, é pra demitir a diretoria toda. Sabe? É negócio tipo Luca lá. Pra gente não, a gente não sabe o alcance que ele tem lá. Mas lá ele é gigantesco lá. Então, assim, depois que eu escutei Chris Vernon falar 30 minutos sobre isso, eu olhei assim, desse jeito aí, velho, não dá pra mexer, não. Então, a princípio, nada vai acontecer. Vai ser só Jamoran querendo problema de novo. Vamos ver até onde eles aguentam, né? De repente demite o professor. Também não acho novo, que o cara não é uma porcaria, tá? O cara é um baita jogador. De repente criando a vibe de novo boa e tal. E outra coisa, também isso é importante dizer. Todo mundo fala, o próprio Chris Vernon falou isso, eu conheço ele pessoalmente e ele não é uma pessoa. Não é uma pessoa difícil de se lidar.
Então, apesar de tudo, dele ter essas questões, inclusive tu falou o negócio dele ser a cara da NBA, e ele essa semana ele deu uma declaração em relação a isso, dizendo que ele nunca quis ser a cara da NBA, nunca quis ser a cara da liga, e não sei o quê, que ele só quer jogar basquete, mas fez uma média lá. Mas assim, tudo indica que ele não vai sair de lá. Eu acho que especular troca agora é meio que perda de tempo, a não ser que saia alguma coisa realmente. Eu acho que só se ele pedir pra sair, sabe? Aquele cara que só se pedir pra sair mesmo, assim. E eu duvido que ele peça, porque ele tá mais por baixo do que o time, então Ele não tem é muita... meio que Se isso. tivesse um mercado forte, né? Porra, posso ir pra Los Exatamente, Angeles, também pra você falou Miami, disso, né? que o mercado tá muito fraco, né? Então o que é que... o Heitor até falou nas trocas, né? Assim, porra, será que o Memphis não conseguiria uma estrela jovem aí e um pique, tal, ou dois, um pique razoável? Poderia, velho, conseguir, poderia. Eu não duvido que sei lá, um Sacramento aí faça uma doidice, não, sabe? Sempre tem, velho. Sempre tem alguém pra fazer, como diz a história do malandro e do otário, né? Exatamente. Sacramento, Então- inclusive, tá querendo tocar Domantas Sabonis, estão dizendo, né? Já O estão falando otário nisso. tá Né? na rua, então, né? O otário tá na rua, então. O já, otário né? já tá na rua A circulando. notícia O hoje... otário nunca saiu da rua, né? No caso do Sacramento. Né? Mas é outro GM lá agora, né? O Monte Então, McNair mas foi justamente demitido. por isso, porque tá se falando da mudança de jogo, que ele deixou de ser o hub, usaram esse termo na notícia, deixou de ser o hub ofensivo do Sacramento. Você vê que as estatísticas dele de assistências caíram vertiginosamente aí, e aparentemente eles querem jogar no outro estilo. Então, assim, eu não duvidaria do Sacramento entrar num jogo desse, porque não seria a primeira vez que Sacramento iria atrás de, sei lá, Dennis Schroeder, Russell Westbrook e Ja Morant. Faz total sentido na falta de sentido do Sacramento, né? Porque Como é? Tu falou quem? Russell Westbrook, Ja Morant e quem? Tem Zach LaVine e DeMar Dennis DeRozan. Schroeder. Dennis Schroeder? Que tá lá, né? Ele não tá lá ou eu tô maluco? Não Tá tá. lá, tá É lá. porque eu fiquei pensando aqui se fazia sentido. Fazia sentido se fosse Russell Westbrook e ele, né? Seria interessante ver. Correria pra caralho. Talvez fosse... Mas foi interessante ter dito isso aí, porque ano passado, quando o Fox pediu troca, Sabonis também falou algumas coisas e tal. Mas eu não sei, eu acho que Sacramento. É que Tá- Sabonis é uma estrela quieta, né? Mas eu acho que passa muito pela cabeça dele, da incapacidade dele de competir. eu já falei qual é o meu destino pra Sabonis, pra ser campeão, imediatamente. Qual é? San Antonio, jogar com o Embiid. Não é porque o Embiid é melhor, só porque o Embiid é o melhor jogador, não. É porque o encaixe Aí deles tu é muito quer bom. que o Sacramento, depois de ter doado de Aaron Fox, doe também Sabonis pra ele. Eles vão doar pra alguém. Eu Faz tô falando total que sentido. é o que faz sentido, eu não tô falando nada. Tá, mas então, a gente pode passar pro Miami e Não, apresentar aqui. então, aí só pra É bom, completar o que que eu tá tava 1 hora falando e do 10 de Sabonis, programa é que já. Sabonis é meio assim, tipo, saiu do OKC, o OKC ficou competitivo pra cacete e foi campeão recentemente. Saiu do Pacers, o Pacers ficou competitivo pra cacete e 2 finais de conferência. Meu Aí o irmão, bicho... Só esqueceu o Orlando, que ele saiu do Orlando e não ficou melhor, não. se ele Não, mas o sair Orlando, ele do nem Kings e chegou o a Kings jogar por Orlando, né? ficar competitivo, Não chegou a meu jogar irmão, pro Orlando? Não. Ele foi trocado na noite do draft, eu acho, sei lá. Mas ele não chegou a jogar por Orlando, não. Se a saída dele significar que o Kings vai ficar competitivo aí, meu irmão, é porque tem alguma coisa sobrenatural aí. Foi trocado, foi isso mesmo. O cara seria... De bad tinha- vibes. Tinha que ser muito estudado, né? Mas Porra. enfim.